Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com o que acharem conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além do trabalho de coletivas que eu realizo por aqui, também realizo tiragens particulares na sua energia para quem sentir afinidade com o meu trabalho. Na descrição do vídeo tem um link para o contato direto. Assim como também temos o link para contato e doações para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que sofre com as consequências da enchente, chuvas. Então, quem tiver necessidade, quem sentir em seu coração e não conhecer um meio correto e apropriado, seguro de fazer essa doação, pode entrar em contato aqui também. Através da descrição do vídeo tem um link para o contato direto para o site, onde vocês poderão fazer essa doação segura. Falando em segurança, quero aproveitar para indicar aqui o canal Exu e seus Encantos. É comandado pelo Alexandro. Lá ele fala sobre religião de matriz africana, principalmente sobre a lida com a energia de Exus e pombagiras, como lidar, desmistificando algumas coisas passadas aí por dirigentes, pais de santo, seja quem for, né, nesse mundo onde nós temos várias crenças limitantes, ele trabalha nesse processo de desmistificação e ele passa o parecer dele em relação ao que ele acha em relação a todo esse contexto. Confio no trabalho dele porque é muito humilde, muito sério, porém, ao mesmo tempo, o que é muito raro, é algo passado com confiança, serenidade, comprometimento, né? E com muita qualidade, muita sabedoria. Então, quem sentir interesse, também na descrição desse vídeo haverá o contato para que vocês possam visualizar o conteúdo dele, tá? Aqui na própria plataforma. Eu já vou pedindo desculpa para vocês se a minha voz estiver muito estranha, porque além da minha língua estar com corte do lado, tá? A minha garganta ela inflamou por conta desse tempo, essa virada de tempo aqui em São Paulo está muito frio, então houve uma virada de tempo. Eu tô aqui, até aqui, né, tomando meu chocolatinho quente. E se vocês julgarem que a minha voz está estranha, eu estou falando de um jeito diferente, é por esse motivo, tá? Eu peço que desconsidere. Eu precisava gravar hoje de qualquer forma, porque eu prometi para vocês que ia postar o vídeo no dia de hoje. E aqui estou, tá? Então eu vim aqui continuando com a caminhada Lenormand. Já estamos aqui na reta final, né? Já temos a carta de número 33, a carta da chave. A chave que é apresentada aqui por dois decks de maneira mais simplista, né? Eu costumo falar que esse deck aqui eu trago porque ele tem algumas lâminas com possibilidades de mudança ou que você possa incluir ambas, como eu costumo fazer, né? Então, por exemplo, a carta do trevo e a carta do trevo e também a carta do paus e pedras. E eu mantenho ambas para ampliar ainda mais as possibilidades de leitura que eu possa realizar para os meus consulentes e até nas tiragens coletivas. Esse oráculo aqui também tem possibilidades em relação a algumas lâminas, mas eu não deixei, tá? Diferente desse, esse aqui eu tenho somente as lâminas comuns, né? As 36 lâminas. Não há lâminas opcionais que eu tenha deixado no deck. Aqui, geralmente, esse deck ele vem, né, com uma conotação em relação a elementos, mais para que nós possamos enriquecer nossa tiragem, mas esse veio de uma maneira simplista também. E aqui temos um deck temático que eu chamo de temático, né? Afrodite e Lenormand. Enfim, antes de tudo, eu quero começar a falar sobre a questão de direcionamento, tá? Existem pessoas que levam em consideração o direcionamento da chave. Se a chave estiver para cá, seria a condição de fechamento. A chave para cá, a condição de abertura. Eu não considero por esse lado, tá? Eu não faço essa consideração em relação à chave. Em relação à foice, algumas vezes eu sinto de fazer essa consideração. Por um lado corte, por outro lado colheita. Nesse caso aqui não. Novamente explicando para vocês, né? Para vocês entenderem bem. Acredito que vocês já tenham entendido, mas essa lâmina da chave, se essa parte aqui, que é a parte de abertura, essa parte que entra na fechadura viesse para o lado de cá, consideraria-se que é uma condição de fechamento.
e para o lado de cá de abertura, porque a carta da chave ela fala sobre o processo de abertura e fechamento. Para mim, independente do sentido que essa chave venha, ela fala sobre abertura ou fechamento. O que vai discernir se há um fechamento ou abertura de caminho, um fechamento de abertura de possibilidades, vai ser as cartas que circundam, tá? Pelo menos pela minha visão. Se vocês virem sentido dessa forma que eu apresentei para vocês, para um lado abertura, para o outro lado fechamento, fiquem à vontade. O importante é ser cabível e fazer sentido para vocês. Então, além de abertura e fechamento, que são considerações óbvias, a chave ela também oferece a condição de possibilidades. Ela literalmente apresenta para nós a seguinte mensagem: tal situação, tal contexto, tal oportunidade, tal abertura, tal fechamento estão nas suas mãos. Só depende de você. Você é o dono da chave, você é o dono do jogo, você é dono dos caminhos. Então, essa chave pode falar também sobre caminhos. Caminhos que possam estar fechados, caminhos que possam estar abertos. Tudo dependendo, né? No meu caso, na minha visão, de acordo com a minha análise, depende das cartas que circundam. Então, também podemos considerar a condição de que a chave pode nos revelar sobre um presente, tá? Aqui, reparem que essa chave, se nós estivéssemos numa tiragem, poderia ser que a abordagem que estamos efetuando a verificação poderia incluir uma condição de sentimento. Olha aqui o coração. Então, quando a gente fala de presente, pode ser um presente no sentido amoroso. Não estou dizendo que em todas as tiragens será isso, mas pode ser que no momento da tiragem que você estiver realizando, esse símbolo do coração vai fazer sentido para você como uma confirmação de evidências de que estamos falando de uma condição, de um contexto romântico. Já aqui, a gente pode falar sobre um fechamento, que pode ter incluído algum processo doloroso, uma abertura, né? Após um fechamento que foi demorado, foi custoso, foi degradante para alguém, ou um fechamento, né? Como eu acabei de falar. Então pode ser um caminho que se abre ou que se fecha com o que pode ser algo muito doloroso, em consequência de algo muito doloroso, vindo de algo muito doloroso, de algo muito custoso. Pode ser também a chave da vitória, porque para algumas culturas a cruz ela representa a vitória. Para mim, ela pode representar ambas as possibilidades, tudo depende do contexto que nós estamos analisando. Pode apresentar uma conquista, né, após uma grande dor. Pode representar algo sofrido. Enfim, acho que já deu para vocês entenderem. E aí, como eu volto a falar, pode ser que isso não faça sentido algum na tiragem, isso não chame a atenção de vocês. Mas pode ser que chame a atenção, dependendo da tiragem que você estiver realizando. Já é um além, né? E por isso, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque isso pode fazer o diferencial na sua tiragem. Pode ser o detalhe que falta para uma confirmação. Algo que vai fazer sentido para o consulente. Entende? Então, seja como for, a chave, ela fala sobre processos de oportunidades. Mesmo numa negatividade como essa, vamos supor que venhamos aí com uma condição de algo que se fecha após um processo de dor, de desgaste, de limitação, ou vindo de um processo de desgaste, dor, né? Algo que fez com que o consulente se lamentasse. Ainda assim, é uma oportunidade positiva para um novo início. A chave, para mim, ela apresenta o sinônimo de esperança, de que algo pode mudar, uma porta pode se abrir. Quando uma porta fecha, a outra se abre, assim como os ciclos da vida. Então, vamos fazer a consideração aqui, um exemplo, tá? Um questionamento que pode ser feito em relação à condição do emocional, né?
Claro que aqui, eu pelo menos eu tiraria uma outra carta. Eu já vou até tirá-la, tá? Vamos supor que viemos com essa combinação. E há um pedido, né? Uma pergunta se uma relação ela tende a prosperar, se uma relação ela tende a seguir em frente, se uma relação ela vai se concretizar, se vai subir o nível ou se irá se manter, seja como for, né? Aqui fica claro que sim, haverá uma manutenção, haverá um enredo onde essa relação ela tende a prosperar, ela tende a seguir em frente. Claro, nós temos que considerar que como nós temos aqui a carta da âncora, então essa abertura nos passada pela carta da chave, compreende-se que haverá muita estabilidade nessa relação. Segurança, compromisso, só que não pode se deixar também a relação cair na zona de conforto. Algo que é estável precisa ter constante fluxo, não só de cobertura e de doação emocional, mas também de nutrição. O peixe ele fala sobre a prosperidade, o peixe fala sobre a nutrição, né? Então, se o casal estiver afastado, aqui haverá uma oportunidade de um novo início, tá? A não ser que você sentir na sua intuição que essa âncora entrar como uma condição de uma decisão definitiva que os ciclos mudaram. Pode ser também. O fim desse ciclo chegou, tá? E aqui foi fechada essa relação. E a outra parte já tomou a decisão. Não tende a mudar de ideia. Fincou o pé no chão e assim está decidido. Por que eu estou falando para vocês que eu fiz essa leitura? Porque na minha intuição nesse momento, os peixes representaram aqui um fluxo constante, um acompanhando o outro. Me lembrou muito também a condição do Yin Yang nessa leitura. Então nessa leitura eu vejo uma oportunidade totalmente propícia de retorno, se for um casal afastado. Se for um casal que está junto e está bem, esse fluxo deve permanecer constante, só não pode deixar cair na zona de conforto, naquilo que não modifica, casal que não sai, que não vive a vida, né, no sentido abundante, não alimenta essa relação, porque a relação ela precisa ser nutrida, precisa ser alimentada. Além do amor, do sentimento, precisa-se também sempre manter o vigor, o ciclo constante, para que um sempre queira acompanhar o outro. E aqui eu não estou falando de um ficar agradando o outro no sentido de, né, querer uma retribuição. Quem vive uma relação sadia sabe que isso acontece de uma maneira automática. Você dá e recebe sem que isso seja custoso para você. Isso acontece, na verdade, de uma maneira muito automática. Assim como os ciclos, né, da vida, assim como os rumos do rio, isso acontece de uma maneira natural. Quanto mais você doa, quando você está numa relação saudável, quanto mais você doa, mais você quer doar. Mais você quer se abrir para a oportunidade de se doar pelo outro, para o outro. E isso não acontece de uma maneira dolorosa. Não é algo custoso, não é algo pesado. Essa âncora, nesse caso, representa uma sedimentação, uma base. Aquela pessoa com a qual você escolhe, né? Aquela coisa de aportar. Você vai aportar o seu navio. Você vai se manter com aquela pessoa. Porque a pessoa encontrou, né? Eu vou falar uma coisa. É, eu diria que é até uma palhaçadinha, né? Hoje eu não diria, mas há um tempo atrás eu diria que era uma palhaçadinha. Mas uma coisa muito. Eu esqueci a palavra que se dá, né? Piegas, talvez. Não é exatamente essa palavra, mas enfim, essa pessoa encontrou o coração, né? Encontrou a chave do seu coração. Os corações se encontraram, uma pessoa tem a chave do coração da outra. Por o fluxo normal, natural das coisas. Enfim, fui até longe, né, nessa concepção, mas para vocês entenderem como que funciona a minha tiragem. Não é uma coisa, eu não dou uma mensagem só, né, pura e limpa. Eu sinto outras energias, sinto outras mensagens que são complementares. Então, nas mesmas três cartas, por isso que eu sempre digo para vocês, se vocês quiserem fazer uma boa leitura, vocês não precisam de fazer com que isso aqui vire, né,
um mural de cartas. De 3 cartas vocês precisam, sei lá, 9, 12 cartas para fazer uma leitura ampla. Não precisa. Com as mesmas 3 cartas você consegue fazer uma abordagem muito ampla. Olha só o quanto eu falei com vocês com 3 cartas apenas. Então, a âncora não representa só a âncora, ela representa o aportar. Ela representa o manter-se ali. Sentir que é um solo que vale a pena, né? Como os antigos faziam. O que representava a âncora? Significava aportar. Aquele solo ali era o solo fértil. Havia base. Valia a pena você manter-se naquele local. Porque em tempos antigos as pessoas aportavam apenas em locais que eram férteis. Locais onde poderiam se sentir seguras. Onde havia uma probabilidade de agricultura, de alimentação, do plantio, da colheita. Um solo que tinha riquezas a ofertar. Claro que as pessoas começaram a fazer isso de uma maneira abusiva, né? Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A carta da âncora não precisa ser vista só como uma âncora simplesmente. A âncora é base, a âncora é segurança. Não, tem muitas outras possibilidades. Olha aqui. Olha como que há ramos verdes indicando a prosperidade, a fartura, o enraizamento. Pode falar talvez sobre um sentimento enraizado, um sentimento com base, um sentimento com muita prosperidade, abundância, fartura. Não precisa, né, desses elementos aqui adicionais, mas você vê que isso enriquece a tiragem. Vocês percebem? Tudo que eu falei aqui para vocês tem a ver com a combinação de todas essas cartas. E eu estou falando para vocês aqui o que vem na minha intuição e eu nem tinha reparado esse galho, esse fio verde, lindo inclusive, né, de vida aqui. Olha a terra. A terra fala sobre a abundância, sobre a fartura. O que eu estava falando sobre a condição do sentimento, do ciclo, né? Daquilo que se mantém, da pessoa que escolhe por ficar, do aportar a sua energia naquela relação. Baixar âncoras, né? Aqui eu escolho ficar, aqui é solo fértil. Essa relação é uma relação de fluxo constante, onde há troca sadia, sem cobranças. E onde entra a chave nisso tudo, depois desse falatório todo meu, ela vem com a garantia. Ela vem como um presente, ela vem como a garantia de que aquela oportunidade está aberta. É como se ela fosse um ponto aqui de confirmação. Que isso foi um presente ofertado. Eu já tinha até esquecido dessa condição do coração, tá vendo? Antes mesmo de dar esse exemplo aqui para vocês, já no início que eu estava apresentando esses detalhes, olha o coração. Significa que uma pessoa está colocando o coração nisso. Abriu o seu coração para que houvesse esse fluxo constante. E para que isso... Por que abriu o seu coração para que esse fluxo fosse constante, né? Abriu seu coração para que o fluxo fosse constante porque, né? Tem base, é fértil. Há vida, há uma nutrição. Tá vendo? Isso aqui também fala sobre nutrição. O próprio solo, a água, tudo isso é nutrição e fertilidade. Então vocês observam como que eu passei para vocês o detalhe. E isso aqui só vem... Foi ótimo ter vindo esse exemplo aqui. Isso aqui só vem a garantir e dar um ponto a mais para confirmar aquilo que eu estou passando aqui para vocês. Só com 3 cartas. Então eu volto a dizer para vocês, não precisa uma série de cartas, gente. E aí, a carta da chave aqui entrou até como uma condição de coadjuvante. A chave geralmente é como se ela fosse um portal. A chave é como se ela fosse um ponto de confirmação, uma indicação de abertura ou de fechamento de caminhos de oportunidades. Então a chave ela entra mais como um adicional. É um elemento que, pelo menos até pelo meu ponto de vista, é um elemento de transição. Mais do que isso, né? É um elemento de indicativas de possibilidades, de escolhas, de presente. Você pode escolher abrir uma porta ou fechá-la. Você pode escolher guardar essa chave, pode escolher utilizá-la para um plano maior.
Enfim, basicamente, né, a carta da chave seria isso que eu teria a passar para vocês, tá? Carta da chave, eu reconheço para vocês que não é um elemento que eu tenho uma amplitude tão grande em relação a concepções. Ela é tudo isso que eu apresentei aqui para vocês: oportunidades, aberturas, fechamentos e tudo aquilo outro que eu apresentei para vocês. Então, se vocês quiserem fazer a gentileza de enriquecer, né, as possibilidades de análise, talvez com algo que possa fazer sentido para mim, deixa aqui nos comentários para mim, aqueles que estão iniciando, aqueles que já estão na trajetória, na jornada da cartomancia há algum tempo, mas buscam sempre somar. Vamos trocar um com o outro. Agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui comigo novamente. Gratidão. Beijão. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.